Oi, gente, eu caí rapidinho. Agora eu tô voltando aqui, esperando a Keila entrar novamente. Chamar ela. Keila. Aqui. Oi, Oi, Keila. Priscila. Me desculpa, eu caí. Ah, Perdoa. tranquila. Tudo- Aí eu voltei aqui rapidinho. Gente, desculpa. Desculpa mesmo. Então, Keila, você lembra de onde você tinha parado? Lembro sim. Então, como eu te falei, né, nessa questão do sonho, da realização do sonho da maternidade, né? Então, eu tinha dito isso, assim, que seria para a gente, porque a gente queria, enquanto projeto de família, que Uhum. não poderia ser um sêmen de um amigo, entendeu? Porque, Que bom. além da proibição da legislação, ia fugir do sonho da maternidade homoafetiva como a gente queria, se pensava para um filho. Que eu disse, daqui a Uhum. pouco vai reclamar, então juridicamente pode ser que fique o nome é do pai e das duas mães. Entendeu? Então eu não quero essa questão do tio perto, qualquer mãe pode reclamar da paternidade, não dá certo. Então foi quando a gente entrou no consenso de ter um doador anônimo, né? Aí Anônimo. vem, Uhum. pronto, pacificado esse ponto, aí entramos no seguinte ponto, doador anônimo, aí vem aquela questão, banco nacional ou O banco Banco internacional, Internacional. É. né? Nós temos essas duas Então, opções no Brasil. pois é, banco nacional ou internacional. Então, veio essa questão, por que e nós escolhemos o internacional? Com base Por em que da quê? escolha? Isso que eu ia perguntar. Por que da escolha do O porquê? internacional? Do internacional, por vários pontos. O primeiro, riqueza quanto à informação Só para dos lembrar, o dados de sêmen que saúde. você escolheu foi o da Fairfax, né? Foi Legal. sim, né? Uhum. Primeiro ponto, riqueza, né, dos dados de saúde, não só do doador, como Uhum. também pais, tios, É, avós, bisavós, entendeu? é. Irmãos. Eles fazem um É, mapeamento, né, das pessoas, não só deles, sim, né, mas das outras sim, gerações, né? Isso é sim. importantíssimo, né? Porque você fica E sabendo eles se teve alguma doença familiar, né? Sim, e eles fazem um mapeamento também rigoroso do doador, entendeu? Que assim, o doador ele faz uma série de declarações do que tem e depois isso é conferido. Ele ainda fica um tempo de quarentena também para É. poder ver dos testes se é compatível com o que ele declarou ou não, né? Então, Uhum. primeiro ponto, riqueza dos dados. Segundo ponto, que também foi importante, eles têm acesso a fotografias. Não diz, é lógico que é anônimo, não sei nome, mas você sabe a origem da pessoa. Por exemplo, Uhum. o da Liz, ele é o banco, o Fairfax, né? É o É, banco estadunidense. Mas isso. o doador do caso da Liz, ele tem origem canadense. Ele é Legal. canadense. Que legal. Então, isso eu sei. Então é o seguinte, eu vi Uhum. fotos dele criança e início de fase adulta. Não tem como eu Ah, saber legal. se a fase dele, de início da fase adulta, se foi com 20 anos, 19, 21, aparenta ser entre 20 e 22, pelos traços. Tem Uhum. fase foto adolescente, e também tem os perfis. Se Uhum. gosta de música, esportista, se gosta de ler, né? Então, assim, foi esse ponto. E, assim, vendo fotos, vamos lá, né? Assim, aí você vê também, já que é um projeto caro, Faz diferença, né? vamos ver se é bonitinho, né? Assim, sendo sem qualquer hipocrisia aqui, né? Aí também juntou outro ponto. Na legislação, o Fairfax é protegido pela legislação estadunidense. Né? Isso. Então é o seguinte, sendo estadunidense, eles mantêm o sigilo lá. O doador ele é protegido pela legislação norte-americana. Então, assim, ele sendo protegido, se eu fosse atrás de querer quebrar o sigilo dessa paternidade, eu não conseguiria. Aqui no Brasil, você até conseguiria. Por quê? Porque é irrenunciável o direito à paternidade. Não a Keila, Ah, a Liz. É entendi. irrenunciável. Mas é o seguinte, Uhum. eu podia entrar invocando a legislação brasileira. Mas Entendi. o doador, ele poderia invocar a legislação norte-americana, que foi a qual ele se sujeitou quando ele doou o sêmen lá no banco, entendeu? Uhum. Então foi uma coisa Uhum. que a gente começou a pesquisar e que foi alertada. Por exemplo, se no caso
a Liz, né, que é a minha filha, tivesse, Deus o livre, algum problema de saúde, Deus o livre, Deus o ela livre. poderia, Deus o livre, ela teria que entrar em contato com o Fairfax, entendeu? E o Fairfax, de forma, entraria em contato com o doador, que tem esse contrato lá também nos Estados Unidos, entraria em contato, para que eles entrassem em contato com o doador e explicassem, por exemplo, olha, o seu sêmen gerou uma criança assim assado no Brasil e que está tendo um problema e que precisa, por exemplo, de um transplante, qualquer coisa, tá entendendo? Nossa, e que ele seria, e se ele concordasse, então o contato dele seria banco de sêmen com o doador. Comigo legal. não teria nenhum contato direto, entendeu? Então, assim, não tem esse link comigo. Então, isso eu achei interessante por esse motivo, porque isso para fins de saúde, ele ficaria à mercê do doador. Mas o que é que eu acharia bom? Vamos supor que um dia esse médico o doador, quisesse resolver saber quantos filhos ele tem ao longo do mundo, entendeu? E quisesse ter contato, ele também não teria. Ele não teria acesso, no máximo ele poderia saber o quê? Eu tenho uma filha, o meu sêmen gerou uma criança no Brasil, gerou uma criança em lugar X do mundo, mas ele não teria acesso à identidade da minha filha. Entendi. Entendeu? Então é o seguinte, isso eu também teria esse resguardo, como também, se Deus o livre, ele viesse a ter algum problema e precisasse ter contato com alguém, algum descendente, para poder fornecer algum tipo de material, entendeu? O banco entraria em contato comigo, entendeu? Eu com a minha filha, para poder fazer o sentido inverso. Deixa eu falar, olha o que as pessoas estão falando aqui, Keila. Que nem nós, profissionais especialistas em reprodução humana, tem tanta informação assim que você está nos contando. Mas assim, a Keila, gente, entendam, a Keila, ela é uma pessoa que gosta de estudar. Então, assim, ela Obrigada. não só fez o tratamento de reprodução humana, como ela estudou cada detalhe. Então, ela fez tudo com muita calma, muita cautela. Então, quando ela decidiu escolher o sêmen de doador, ela escolheu também, né, as vantagens e desvantagens, né, de escolher um sêmen da Fairfax ou um sêmen que é internacional, um sêmen nacional, que seria de outra empresa aqui no Brasil, enfim. E por isso que ela sabe de tudo isso. Realmente ela está muito bem esclarecida. É verdade, Keila. Eu vou ser bem sincera, obrigada. Mas assim, a Fairfax, quando ela vende o sêmen, se vocês tiverem dúvidas em relação às pacientes, né, Keila, porque eu acho importante falar isso para elas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês liguem lá que elas passam. Tudo isso que a Keila tá nos contando, elas falam, assim, mais detalhado. É realmente importante, porque faz a diferença, né, Keila? Porque é um material biológico, mas é caro. Sim. É caro, não é barato. O tratamento no todo é caro. E o sêmen também é caro. É muito caro. E outra coisa, a diferença, assim, em reais, o Banco do Brasil não é tão grande quando se pensa na magnitude e na seriedade de um projeto desse. Porque a gente não pode pensar só nessa questão de ser bonitinho e ter o filho no mundo, entendeu? É você pensar nesses outros pontos jurídicos, que assim, isso é uma questão diferente para você ver na maternidade uma afetiva, entendeu? Ou até mesmo heteroafetiva, quando pode acontecer o seguinte, da mulher não poder usufruir por N questões, os próprios óvulos, entendeu? E vai se fazer de uma ovodoação anônima ou um homem. A gente também não é preparado para essas questões, não, entendeu? Ou seja, qualquer situação que saia do beabá, do clichê, um coito, né, que sai do tradicional, tem que se mergulhar nessas questões, sim. Mas isso eu só aprendi porque eu fui, de fato, me submeti a uma FIV, né? E você foi atrás, né, Keila? Você não ficou ali esperando as coisas chegarem em você. Que eu acho exato, eu tive que ir por isso, por o fato de eu ser homossexual, então eu não sabia como é que ia ser essa questão, entendeu? Assim, do direito, porque a minha preocupação era fazer essa unidade. Da minha companheira e de um filho, né? Que veio a Liz. Mas entendeu? Você ficava mais preocupada com a parte legal, é isso? Com a parte legal também, porque é o seguinte,
Me reportando aqui, há muitos anos, logo quando eu comecei a me descobrir homossexual, eu vi um filme, Desejo Proibido, que mostrava quando... porque isso foi interessante, porque veio o seguinte, foi a situação quando um das companheiras morreu, de uma queda, e que a outra ficou desassistida. Porque a família não aceitava essa situação. Então eu pensava o seguinte, como é que vai ser se eu tiver uma filha com uma companheira que eu assuma na minha vida, uma união estável, um casamento, entendeu? A pessoa que eu escolhi para a vida, e se Deus o livre, ainda mais eu sendo policial. Vai que eu morro numa operação policial, acontece qualquer coisa comigo, eu quero saber que a minha filha e a minha companheira vão ser reconhecidas na minha sociedade, que é machista, que é preconceituosa, que é discriminatória. Então, como é que fica isso? Então, eu tive muita preocupação jurídica nesse sentido, de ter um resguardo para a família que eu escolhia. Porque podia ter, assim, que eu não queria, Deus livre acontecesse qualquer coisa comigo, dizer o seguinte, não, você não é nada. Essa era filha daquele, não era sua filha. Não, não quero, eu quero direito que a minha filha seja reconhecida com a família na qual ela foi projetada, como é qualquer outra criança. Então você tem que passar por um arcabouço jurídico e clínico também muito grande. Tem que ser. Né? E já puxando um leque nisso que você comentou, eu queria te perguntar, porque assim, você falou pra mim que você fez em 2013. Foi quando eu comecei, 2013, quando eu comecei a pensar, foi quando eu comecei a namorar a minha ex. Né? E quando a Liz nasceu, era 2016? A Liz nasceu em novembro de 2015, foi, novembro de 2015. 2015, a legislação ainda não permitia registrar no nome das duas mães, né? Exato, não. Como foi isso pra você? Você olhando toda essa parte legal, você sabendo dessa parte legal, né? Enfim, como foi isso pra você? Porque assim, você sabia disso antes, né? Ou não? Como é que foi isso? Sabia? Não, claro, eu sabia. Não? Não, assim, exatamente como é que ia ser a problemática. Não, o que é que acontece? Porque são duas situações que você pode obter o registro. Ou por meio de uma ação na vara de registro público, ou na vara de família. Entendi. Mas uma coisa que até minha ex não aceitava, que isso foi até um pouco mais difícil assim na época, porque ela dizia o seguinte, Keila, eu me recuso a um projeto nosso, porque mãe por excelência é quem gera. Então é o seguinte, para todo fim, mãe só vai ser a Keila. E minha ex dizia assim, na época minha companheira, a gente se casou depois no civil, foi o que fez também com que a gente apressasse o casamento civil antes mesmo de começar o tratamento da FIV. Por quê? Então aquela coisa, a gente quer, quando começou a tratativa para poder pedir o sêmen e tudo, tanto que a gente fez questão de fazer tudo junta. Entendi. Eu não assinei o pedido de importação do sêmen sozinha. Eu já assinei com ela, porque a gente deixou amarrado que seria um projeto das duas, ainda que quando a gente importou o sêmen, a gente ainda não estava casada civilmente, mas a gente já tinha um contrato de união estável subscrito. Por quê? O que é que a gente dizia? Tudo isso, se precisar entrar judicialmente para poder fazer o reconhecimento de uma dupla maternidade, já vai servir como prova documental de que foi um projeto de família. Qual era o lado desvantajoso? Se Deus o livre a gente tivesse separado, isso ia entrar também em questão de partilha de bens, porque também iria constar como projeto de casal. Então, o que é que acontece? A gente casou no civil em dezembro de 2014. Nessa época, a gente já tinha os ovos congelados. Legal. Não pôde também fazer antes a FIV, porque teve demora do material, questão da Anvisa, de chegar, questão burocrática. Puramente burocrática. Graças a Deus são. É chato quando você quer esperar que demora um pouco, mas Deus o livre também tivesse essa facilidade toda, eu tenho medo de coisa que viesse errado no meio do caminho, tá entendendo? Assim, de desviar, de tentar conseguir por preço mais barato, qualquer coisa, eu teria muito medo disso. Então, ainda bem que, apesar de, é difícil, entendeu? Então, eu acho que evita menos fraude. Eu acho que as mulheres que passam por esse tratamento, independente se é homofetivo, enfim, elas têm muita ansiedade. Mas assim, é a calma, né? Eu acho que é o melhor. Sim. Né? Tipo, tudo tem um porquê, né, Keila? Então, pra você, você viu a diferença nisso. Você viu que foi importante isso, né? Sim. Mas isso foi importante, mas na época eu consegui, porque eu estava também paralelo tratando do meu casamento.
Então o tempo estava... Então aquela coisa, enquanto estava demorando o sêmen... Né? Enquanto o sêmen estava demorando a chegar, eu estava tratando do cerimonial do casamento. Entendeu? Legal. Então, assim, o meu casamento foi em dezembro de... Foi em dezembro... Meu toco. Foi em dezembro de 2014. E quando, logo depois, veio a festas natalinas, né, ano novo e tudo, tanto que assim que virou 2015, no primeiro ciclo, foi no carnaval, eu comecei a fazer o ciclo já para preparar, para receber, para fazer uma fertilização, né? Entendi. Eu acho que foi no final, foi no início de janeiro que chegou o sêmen. Quer dizer, o sêmen foi adquirido em setembro, ele só chegou em janeiro, 4 meses depois. Mas é bem burocrático mesmo, assim, as pessoas precisam ter paciência, elas são avisadas, não é Sim. Não é Sim. simples como as pessoas pensam não, que não. Não é nada. Simples. Não é poético não, entendeu? Assim, pode demorar. Na outra FIV que eu fiz, chegou mais rápido. Chegou com 40 dias, mas a da Liz, não. Foram 4 meses para poder chegar. Demorou muito. Aí, tanto que quando chegou em janeiro, aí em fevereiro eu fui fazer os exames, assim, ciclo menstrual, para ver se estava ok, para começar a fazer os exames, aquela pancada também hormonal que a gente não é preparada para saber que vai ficar, né? Que são comprimidos, né? E também de uso intravaginal, assim, é uma série de coisinhas que não é tão fácil, entendeu? Que a gente, eu não acho, em geral, a gente muito esclarecido, não é. Deixa eu te fazer uma pergunta. E em relação ao tratamento, qual foi a maior insegurança de vocês? Onde vocês se sentiram inseguras, a maior preocupação? Depois que passou, né? Depois que chegou o sêmen no Brasil e já começou todo o processo, enfim. Onde que você sentia insegurança? Dado que vocês procurou se esclarecer bastante, né? Certo, foi quando, depois que chegou o sêmen, que disse, vamos começar agora, assim, escolher para poder fazer descongelamento, né, de óvulos, para poder partir para a fecundação. Isso. Então, foi quando começou a ver aquela questão do preparo do endométrio, né? Ali eu senti muito medo, ali eu comecei a sentir muito medo, porque foi quando eu comecei a ver, na prática, essas dificuldades, espessura endometrial, que você começa a usar até alguns, porque eu esqueci alguns nomes, mas você que lembra... Eu posso mais picolé? Pode, meu amor. Você começa a usar... Pedindo picolé, a gente negocia tudo, pode, tudo. Começa a usar, eu lembro que era Primogina, não, eu acho que é Primogina, o Trogestan, algumas séries de medicamentos que normalmente não são utilizados na gravidez e que só quando é passado, são para mulheres que estão com ameaça de aborto, que é para segurar. Então, assim, quando eu começava a usar medicação, que eu começava a ler sobre aquilo, eu dizia, meu Deus, eu nem comecei ainda a engravidar, já estou usando medicamento, que assim, é para prevenir, evitar um aborto, um sangramento. Aí disse, não, é porque na FIV, como é delicado, então a gente já usa isso aqui, que é para segurar mais, que é para deixar uma espessura endometrial. Você só ia lá e lia ou você ia conversar com o seu médico? Como que você fazia? Eu mandava vários e-mails e ligava direto, porque era uma forma que eu tinha de ficar mais sossegado, porque vinha aqueles meses, por exemplo, eu lembro que era uma bateria de remédios. Então, e assim, eu chegava cedo no trabalho. Entendeu? Assim, o meu trabalho assim, era de 8 às 5, né? Isso eu estou dizendo no horário normal, não em época de pandemia. Então, às vezes, quando eu tinha que usar um medicamento, que era 9 horas da manhã, e que tinha que ser deitada, que eu digo, é impossível ficar deitado 9 horas da manhã, porque 9 horas da manhã eu estou no meu trabalho. Entendeu? Eu tinha acabado de assumir um cargo novo, uma chefia, que eu disse, mais do que dessa chefia, eu tenho que estar sentada, disposta, alegre. Então, o seguinte, eu dizia, se eu fiz aquela coisa, se eu for no banheiro, utilizar o medicamento, que era aplicação local, e voltava para a sala. Aquela coisa, evite um pouco. Então, é o seguinte, quase todo dia eu dizia que eu tinha dor de barriga, mas não meio nesse horário, porque eu tinha que ficar 10 minutos parado no banheiro, para depois voltar para a sala e começar a trabalhar, porque eu não podia ficar de repouso. Era impossível. Entendeu? Imagino. Então, essas coisas foi quando eu senti muita dificuldade no início, por causa dessa questão que dizia, não, tem que ser, aí dizia, você dava uma tensão, porque dizia, se o endométrio não ficar em X milímetros, eu lembro, era 9 milímetros era ideal, né? Se tu chegasse em X milímetros, então pode ser que não implante, porque eu lembro até uma cola, embryo glue. Era a cola para poder fixar o embrião, né, no endométrio. Então, é o seguinte, como é uma coisa artificial, então tem que ter todo esse arcabouço que é para que o corpo entenda como sendo algo natural, que não é.
né? Já que é laboratório. Né? Eu acho assim, que quando a gente tem, assim, bem da experiência da Keila, quando a gente tem essas dúvidas sobre a medicação, porque assim, gente, é igual bula de remédio, qualquer remédio. Se a gente ficar lendo muita bula, a gente não toma, né? Então, assim, procure esclarecimento com os médicos, procure esclarecer o motivo, porque para tirar um pouco essa angústia, né, Keila? Para ficar um pouco mais aliviada. Não existe dúvida besta, não existe dúvida tola, não existe. Não existe indagação tola. Então, assim, procure tirar dúvida com seu especialista, porque, assim, é melhor você tirar dúvida e dormir tranquila e ficar mais preocupada do que você ficar lendo a bula e ficar preocupada, enfim. Melhor fazer isso, né? Sim, sim. Não correr tanto esse risco. E vocês passaram algum tipo de preconceito durante o tratamento, Keila? Dado que vocês eram homofetivas, enfim. Não, durante o que é que acontece? Eu sempre fui muito seguinte, sabe, Priscila? Como eu tenho, assim, minhas atitudes, assim, muito autênticas, né? E eu busco andar sempre no pianinho, como se fala, então nunca fui muito de parar para ficar ouvindo a opinião dos outros, entendeu? Nunca fui, né? Até porque eu sei o quanto eu já me cobro na minha habitualidade, no meu dia a dia eu já me cobro bastante. Então, quando eu e ela decidimos ter um filho, a gente não falou pra ninguém. A única coisa que eu dizia é o quê? Olha, o fato de eu ser gay não tira minha capacidade reprodutiva. Pode ser que um dia eu apareça sendo mãe. Eu sou doida para ser mãe. Então a gente se manteve em silêncio. Para que não parecesse, porque a gente casou, assim, na época, logo quando a gente casou no civil, muita gente dizia, para que casar? Não basta só namorar, já acha pouco escândalo, já acha pouca polêmica, ainda quer casar. Que eu dizia, por que eu não posso querer casar? Entendeu? Por que eu não posso querer casar? E você sendo cearense, eu percebo que as pessoas do norte, assim, Nordeste, são mais machistas, né? E você imagina, machismo na polícia? Eita, é machismo demais, né? Assim, machismo pela opção, mulher numa atividade eminentemente masculina, né? E também, assim, de quebra, assim, aí se descobre homossexual. E tem uma coisa, homossexual feminina. Porque você ainda vê o seguinte, quando você vê uma pessoa assim, aquela coisa bonita, bem cuidada, bem sucedida, assim, bonita, papapá, e fica aquela coisa, pra que tudo isso e vai ser logo gay, entendeu? Assim, não tem nem jeito de gay, nem cara de gay. Você tem que ter cara de gay, entendeu? Então é o seguinte, é uma série de paradigmas que a gente quebra, né? Entendi. Então, na época, aquela coisa, quer fazer pra chamar atenção, né? Não precisa chamar atenção. Então, isso eu sou cada vez, por isso que são posturas que fazem com que eu tenha uma vida cada vez mais restritiva, mais discreta. Então, a gente se manteve em silêncio e disse, vamos fazer, porque se a gente for falar agora, vai ser aquela coisa, espere, mal foi sedimentado, casamento, já vem com uma pancada de gravidez, entendeu? Então, a gente ficou calada, e quando eu disse, inclusive, para minha família, eu já estava com 12 semanas de gravidez. Foi quando eu fiz a primeira morfológica. Mas deixa eu te contar. Eu não fiz FIV, minha gestação foi normal, enfim, engravidei em casa. E eu só contei dos meus 2 filhos quando eu inteirei a 13ª semana de gestação. Porque eu ficava com medo de... Porque é normal abortar, né? Até, enfim, toda mulher às vezes aborta e nem sabe que tá grávida, enfim. Mas eu também não contei pra ninguém não, viu? Mas você imagina, se você, por exemplo, fazendo tudo assim, dentro aquele fala de um padrão cristão, tá entendendo? Assim, que nos é imposto. Cristão e machista, tá? Da nossa sociedade. Você faz isso, se não dá certo aquela coisa, oh meu Deus, não deu certo com a Priscila, ai que triste, vai já tentar, já, Deus vai dar outro. Se fosse, sabe aquela coisa que eu ainda poderia ouvir, que eu não estaria preparada, tá vendo que aqui inventa, é isso que dá, não é uma gravidez normal, entendeu? O seguinte, não é normal, tá? Você tudo é pra poder puxar, se duvidar até um castigo divino. Então eu disse, eu não vou falar nada, porque meu foco é a gravidez. Então, assim, tanto que eu anunciei, botando que eu estava grávida, e já fui mostrando aquele ultrassom, e eu já sabia até, eu fiz o exame de sangue, que era menina. Então eu fui anunciando, olha, eu tô grávida, é menina, o nome dela vai ser Ana Liz. Pronto, já era anunciando o pacote completo. Pronto. Legal. Então aquela coisa, ou aceita ou não aceita. Tá crescendo aqui. A minha mãe, por exemplo, quando eu contei pra ela, ela disse, minha filha, é verdade, tem um bebê mesmo aí dentro? Eu disse, tem. Ela disse, como foi? Eu disse, foi o do anônimo. Eu disse, é a minha família. É a minha família.
É porque, entendeu? Não, ainda é uma coisa muito nova, né? Lógico. Se não é uma pessoa que estuda, que quer muito para se inteirar sobre o assunto, não vai saber dessas possibilidades, enfim. E vou ser sincera, você me pergunta, assim, dessa questão da maternidade, da homoafetividade, desafios, desafios e facilidades, eu acho que eu só não encontrei e só não encontro mais dificuldades, sendo bem sincera, pelo fato de eu ter, assim, uma estabilidade profissional e ocupar um cargo público, de destaque, que eu sei que exala um respeito profissional, entendeu? E minha ex-companheira também, que ela também é a seguinte, ela é bem sucedida profissionalmente, entendeu? Ela é engenheira, entendeu? Pelo que a gente galga muito mais nessa questão socioeconômica do que por acreditarem na nossa história. É mais ou menos por aí. Entendi. E tá, quando você se deparou você tinha me falado, enfim, quando você se deparou naquele momento que a Annalise nasceu e que daí não podia ter o registro das duas mães, ali você sentiu alguma angústia, algum medo? Nesse momento você ficou triste ou não? Senti. E isso eu vou te dizer, foram uma situação que isso eu notei, eu vivi uma situação de preconceito logo quando a Liz nasceu, que foi muito dolorosa, muito mesmo. A Liz tinha 15 dias só de vida quando foi detectada a alteração no exame dela, que ela teve icterícia e precisou ficar internada por pouco mais de 24 horas. Luz, né? Aquela fototerapia, né? Ela precisou. E assim, o que é que acontece? Quando a Alice ficou internada, disseram que não adiantava ficar no hospital, porque não tinha o que ser feito. Que eu viesse para casa descansar, eu aproveitei até para poder ficar, né, quando ele estava amamentando, para poder tirar o leite materno e deixar congelado. No dia seguinte, a minha ex-companheira foi lá no hospital e não me disse que tinha ido no hospital, porque ela disse que ia ver se conseguia alta da Liz, entendeu? E até já chegava com a Liz em casa para me fazer surpresa, porque eu estava cansada e passei a madrugada tirando leite, né? E quando ela chegou no hospital, sem eu saber, ela me ligou e disse, venha urgente para cá, porque tá acontecendo um problema. Eu estava sem poder dirigir, porque meu parto foi cesárea, eu estava naquele período da recuperação, né? Então eu corri, fui de táxi para lá e tudo, para o hospital. Quando eu cheguei, não quiseram deixar minha ex entrar na sala, né? Tipo, na parte, na UTI neonatal. Não deixaram entrar. Aí alegaram o seguinte, ela não é mãe. Mãe é só aquela, né? Aí eu tive que mostrar a identidade, que eu disse, realmente, as duas são mães. Sendo que eu gerei, certo? Eu disse, mas nós somos casadas, ela é filha das duas. Aí disse, mas na certidão de nascimento, aí foi o preconceito, porque na certidão de nascimento só tem uma mãe. Eu disse, até porque a gente vai ter que entrar numa ação de registro público, entendeu? Aí disse, aí, além de ter a ação, o hospital não reconhece mais de uma mãe. Deus não reconhece, eu ouvi isso dentro do UTI neonatal. Né? Não reconhece mais de uma mãe, e ali no hospital, então só fica uma mãe. E a gente fez uma confusão, um escarcéu na UTI neonatal desse dito hospital, certo? Fez e tudo, e assim, e minha ex, que ela é briguenta, que só também disse, eu só saio daqui se vocês me botarem pra fora. E eu duvido que vocês me botem pra fora. Entendeu? Então é o seguinte, como é que eu estou dizendo que ela também é mãe da minha filha, da nossa filha, você não deixa ficar, a família dela é essa. Então ali eu me assustei demais. Porque foi quando eu pensei isso, meu Deus, até sair uma liminar, uma decisão de registro público, Deus o livre aconteça alguma coisa com a minha filha, ou mesmo comigo, você vai ficar totalmente desassistida. Entendeu? Então, e eu ia, assim, eu narrei para algumas pessoas, isso chegou ao conhecimento da direção do hospital e tudo. Eu só não entrei, Priscila, na época, uma ação contra o hospital, porque nesse ínter, e a Liz também a gente descobriu que ela tinha a PLV, né? A alergia à proteína leite de vaca. Então o foco passou a ser o quê? Tratar da alergia da Liz, entendeu? Receber isso, né? Receber o leite pelo Estado, que era o Neocate, que é um leite caro e tudo, entendeu? Então assim, a gente viveu isso. E a gente começou a ver aquela coisa, a gente precisa urgente entrar com a ação para poder garantir isso da Liz. Porque eu comecei a ter medo por mim e pela Liz, por causa dessa situação que a gente viveu na maternidade, na UTI neonatal. Imagino.
Então, e eu fiquei pensando, né? Eu falei, como que, assim, porque eles começaram a permitir, né, a que casais homoafetivos fossem permitidos fazer reprodução assistida em 2013, né? E por que já não entrou junto, né, o fato da paternidade ser reconhecida entre o casal homoafetivo no mesmo momento, né? Porque, assim, querendo ou não, são coisas que têm que caminhar juntos, né? Intrínsecas. Não sei. Eu também não. Até porque isso você vê o seguinte, mas, assim, porque mais do que o direito da Keila, ou de qualquer uma que viva esse sonho estando no meu lugar, é o direito da criança. É o direito da criança, entendeu? Porque quando se tem uma atitude de discriminação dessa, é uma violência moral, que naquele momento era a minha filha sofrendo. Entendi. Era a minha filha sofrendo. Tanto que na UTI, nesse dia, por exemplo, foi muito emblemático, estavam as mães lá e disseram só pode entrar uma pessoa, aí entrou um pai. Eu disse, como é que só pode entrar um dos genitores e tem pai aqui? Eu disse, mas é porque é pai. Aqui a única que está dizendo que tem duas mães é a sua filha, então a gente não pode deixar. Então vocês estão mostrando a discriminação. Enfim, foi um escarcéu muito grande, né? Isso aconteceu, esse problema, né? Aí foi quando a gente entrou com a ação. Aí a minha ex disse, Keila, eu não quero entrar com a ação para eu ter que adotar a minha própria filha. Como é que eu estou adotando a minha própria filha? Né? Assim, já que foi um projeto nosso, a gente é casada civilmente, e todos os filhos concebidos na constância do casamento presumem-se do casal. E entendeu? Graças a Deus, em 2016, saiu, né? A resolução CNJ. E vocês conseguiram. Dizendo que foi que a gente conseguiu, mas a gente entrou nessa ação na Vara de Registro Público, que era para alterar. E assim, foi uma coisa bem interessante. Mas não foi necessário, né? Vocês foram. Não, a gente entrou. Não, a gente teve que entrar com a ação. Porque a gente entrou com a ação, a gente precisou entrar, a gente entrou com a ação no final de janeiro, certo? Quando foi em março, entrou esse provimento, essa resolução, provimento do CNJ. Não sei o número decorado agora, tá? Entendi. Mas quando esse provimento entrou em vigor, a nossa ação já tinha sido ajuizada. E mesmo assim, o promotor do caso, ele quis negar, porque ele entendia que mãe só tem uma, então mãe só era eu. Que é você querer criar muito no direito, ter duas mães. Então, assim, a sorte é que veio esse provimento. Então, ele pediu a extinção da ação com base nesse provimento. Não foi reconhecendo que a Liz ia ter direito à dupla maternidade. Foi tipo dizer o seguinte, já que tem esse provimento CNJ, eu sou obrigado a aceitar. Então, foi extinta a ação por esse motivo. A Fabi disse que eu e minha esposa tivemos que ir 4 vezes para conseguir registrar os nossos filhos gêmeos. Olha só. Então ela Deus do céu. Ela deve ter passado por algum preconceito, né? E já foi depois, em 2017, já foi depois, né? Do provimento CNJ, e mesmo assim ela passou. 16, março de 2016. O que eu não entendo é por que as coisas não caminharam juntas. Se foi permitido fazer fertilização in vitro, né, para casais homoafetivos, por que não registrar, gente? Exato. Não sei. Ela acabou sendo uma desproteção à família, entendeu? Sobretudo ao direito da criança, né? Pois é. Ali só foi ter. Não é explicáveis, né? Não é. Ali só foi ter a certidão de nascimento dela alterada com o nome das duas mães, só foi em junho de 2016. Aí você vê o perrengue. Porque nesse intervalo eu fui fazer outro tratamento de FIV. Foi em maio de 2016. Então a Liz viajou comigo para São Paulo. Porque eu disse pra minha ex, eu disse, amor, eu vou logo na frente, a Liz vai comigo. Ela disse, por que a Liz não pode ir comigo depois, já que você vai fazer exame, vai ter indução, ovulatória e tudo. E eu disse que eu precisava ir. Porque se fosse para ela ter ficado com a Liz para viajar depois, ela não ia poder viajar, porque a certidão de nascimento só estava no meu nome. Olha. Você tá entendendo? Olha o perrengue que ia ser. Ela ia ter que ter uma autorização do juizado, a gente tem que entrar com a ação para poder ela viajar com a própria filha, porque ela não tinha reconhecimento jurídico nenhum. Então, você tá entendendo? Muito complicado. E aquela coisa, Deus queira que eu volte de São Paulo junto com vocês, porque senão a gente vai ter que viajar em datas diferentes. Porque só quem pode viajar com a Liz, ou com o hospital, quando foi para entrar com a ação, para poder receber o leite dela, da alergia, tudo tinha que ser apenas eu, porque a Brisa não tinha legitimidade nenhuma para poder fazer isso, mesmo sendo mãe. Então foram 8 meses para isso acontecer.
A gente viveu essa situação, entendeu? Então, assim, era um preconceito. Né? Juridicamente, isso foi sanado. Mas os reflexos desse preconceito jurídico a gente teve quando era para levar a Alice para tomar vacina, tá entendendo? Já aconteceu de nós três olhar e dizer, e ela? Uma vez disse, ela é tia. Eu disse, ela é tia, não, ela também é mãe, mas com mãe só pode isso aí, tipo, quando a gente dizia, as duas são mães, aí você vê alguém tipo, lá, ignorando, entendeu? Eu disse, eu não admito isso, eu não admito, porque eu negar ou falar só de mim é negar a realidade da minha filha. Ela tem direito, até a família dela é reconhecida como ela é, independente de qualquer circunstância, em qualquer lugar. Com certeza. Entendeu? É direito dela. É direito dela e começa por nós duas brigarmos por isso, entendeu? Então a gente começar a enfrentar isso na prática. E nós estamos num mundo tão evoluído, né, Keila, assim, das pessoas, mas assim, ainda temos muito que evoluir. Demais. Cada dia que eu vejo mais, assim, não tem o que dizer em relação a isso. Mas e depois da fecundação, como que foi, Keila? Conta pra mim. Você tinha o respaldo dos seus embriologistas? Eles passavam dia após dia? Como é que estava a evolução dos seus embriões? Como que era isso? Antes da implantação, é isso? Quando fez a fecundação, quando pegou, chegou o entrava em contato, assim, para poder dizer se tinha, como é que estava a evolução, né? E eu não lembro ao certo, acho que eram cinco embriões. Foi aí quando eu também comecei a aprender sobre estatística reprodutiva, né? Só 30% você tem X folículos, aí só sobrevivem 30. Dos folículos, 30% vira óvulo, né? Dos óvulos, o resto é casinha vazia, né? Dos 30% dos ovos, 30% vai virar embrião. E dos embriões, apenas 30% vai ter chance de ser viável. Desses 30%, pode ser que só um vai resultar na gravidez. Então você começa a ver, às vezes, é quase zero. No da Liz, né? Ela sobraram 3 embriões. Sendo que no último dia, foi entre o 5º e o 7º dia. Não estou lembrando decorado agora, eu acho que foi o 6º. Aí no dia da transferência tinham 3, sendo que no dia mesmo, aí 2 não cresceram, né? Assim, estacionaram, e um cresceu bem, né? Que eu aprendi esse termo top quality, né? Assim, que era top quality. Isso mesmo, top quality. É quando a gente classifica o melhor embrião. Isso. 3AA, né? E foi o top quality. Então, foi implantado só o top quality para poder não ter perigo de perder. E acabou não sendo feito a biópsia genética. Até pela idade que a gente tinha à época. Entendeu? Pela idade que a gente tinha à época. Entendi. Então... Não foi necessário fazer uma biópsia embrionária. Não foi preciso fazer, entendeu? Então, é o seguinte, era tudo ou nada. Até porque a coisa só tem um embrião. Não tinha... Era tudo ou nada, entendeu? E graças a Deus tá aqui minha pequena aqui do meu lado, meu toco de gente. Né? Graças a Deus deu certo. Em relação a essa parte da estatística que ela estava contando, é assim, gente, conforme a nossa idade... isso depende também do fator de infertilidade, tem vários fatores envolvidos. Então a gente tem que ver o fator de infertilidade, a idade da mulher, porque a idade da mulher e a idade do homem também, enfim, se for um casal, ou se for um sêmen. No caso do sêmen de doador, é diferente, porque normalmente é um paciente jovem, super bem selecionado. Então, em relação ao doador, ele é realmente muito bom. Agora, em relação ao óvulo, a gente precisa olhar a idade da paciente, ver como é que foi a fecundação, o desenvolvimento, e dependendo disso, vai nos dar estatisticamente, né, como é que foi o resultado, e como é que vai ser o resultado dessa paciente. Mas eu preciso saber, por exemplo, a idade da paciente. No caso da Keila, você tinha na época que idade, Keila? 36. 36. Entendeu? 36. Então, aí, de acordo com a idade... cai um pouco a taxa de implantar, a taxa desse embrião diminui um pouco a taxa de implantação, entendeu? Então, 30% era a chance dela, desse embrião se implantar e se desenvolver. E no caso dela deu certo, foi isso, né, Keila? Sim. Foi o único embrião que você teve. O único embrião. E ali está aí.
perfeita, linda, saudável. Linda, linda. Então, mas foi aí que eu fui saber, depois disso, os riscos, que eu disse, meu Deus do céu, assim, foi no outro tratamento que foi saber, que eu disse, se eu soubesse que tinha assim, tanto esses outros riscos, não são só de patologias, anomalias das mas tem aquelas anomalias viáveis com a vida, né, e tem aquelas que são inviáveis com a vida, entendeu? Então é o seguinte, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes, mas não tem esclarecimento, eu agradeço a Deus, porque realmente era para ela... Era ela, né? Isso é minha. Por isso, quando a gente fala, assim, às vezes a paciente fica angustiada, Keila, o fato, às vezes, de ter, que nem você tinha 5, ou era 3, desculpa, esqueci. 5 ou 3? Não, foram 5, né? Mas assim, no curso 3. Até 3, e no dia da implantação só ficou 1. Os outros 2 então, quando a gente fala não acordaram paciente, bem. Assim, então, quando a gente fala para o paciente, gente, a gente precisa de um bebê. Então, assim, se esse for o melhor, então acredita, é aquele. Então, assim, tudo também vem uma vibração positiva, um pensamento positivo que vai dar certo. E, assim, se ele era um top quality, as chances de dar certo é bem maior, entendeu? É isso. Tem uma paciente perguntando aqui sobre o sêmen de doador. Se já consta problemas genéticos registrados na Fairfax. Sim, a Fairfax fala tudo, né? Ela faz esse... Isso foi mostrado para você também, né, Keila? Foi mostrado pelo perfil, né, assim, do que tem da pessoa, que foi também uma coisa que, assim, é bem interessante na prática, quando vem lá, por exemplo, CMV, né, que é a citomegalovírus, né, positivo, que diz, não, isso aqui pode ser alguma, assim, uma alteração, algum problema que teve, mas dificilmente algum vai dar um CMV positivo, então isso aqui é de menos importância, né. O que tem que se levar, que isso eu busquei conversar bastante, é o que, por exemplo, é levar em conta doenças mais sérias, né, como câncer, por exemplo, esclerose múltipla, entendeu? Como teve um que, por exemplo, eu lembro que teve um doador que, do ponto de vista estético, o fenótipo dele era uma gracinha. Mas, assim, apresentou só um familiar que teve ela, né? A esclerose lateral, né? E você dizia, mas é tão distante, é tão distante para quem não tem noção. Aí foi me explicar, mas do ponto de vista clínico, esse grau de parentesco não é tão longe quanto se parece ser. Pode dar problema, você foi me explicar estatisticamente o peso genético disso. Então, de plano foi descartado. Então, eu comecei a ter uma conversa do ponto de vista clínico para me ajudar nisso. Às vezes eu escolhia 5 perfis, por exemplo, entendeu? Eu dizia, desses 5 perfis, muitas vezes o decisivo era esse. Olha, dos 5 perfis, o que eu mais gostei, por exemplo, era perfil A. Então, eu submetia, né, a equipe e dizia, por favor, me digam se esse A é melhor ou não. E num dos tratamentos que eu fiz, já aconteceu o seguinte, não é A, escolha C, já que você escolha C, porque do ponto de vista de saúde é melhor. Então, uma prioridade, óbvio, é a saúde, então... Era a saúde, em seguida vinha essa questão de fenótipo, né? Mas primeiro era a saúde. Então, já aconteceu, eu já ficar de 5 escolhidos. O fator decisivo, eu submeti a equipe médica para poder dizer qual seria o melhor, qual era o mais seguro. Então, assim, só respondendo a pergunta dessa ouvinte, que ela perguntou, sim, a Fairfax, ela fala tudo, o mapeamento genético do doador. Então, isso que é interessante dos doadores da Fairfax, assim. Por isso que a Keila optou por esse, porque realmente eles fazem uma boa investigação. Você transferiu, então, entre o dia 5 e o dia 7, né? Foi mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente qual foi. O embrião da Liz foi... Já era, acho que já era blastocisto, né? Blastocisto, isso mesmo. Do 5º até o 7º dia já é blastocisto, né? Eu acho que era do 5º ao 7º dia, eu não lembro. Você não lembra com exatidão. Dia, não lembro. Por hora eu vou te dever essa exatidão. Não lembro exatamente só isso aí. Só lembro que era nesse período. Eu acho que era mais para perto do 7º dia, entendeu? Porque esticava... Era quase... acho que era uma semana, acho que era mais ou menos isso. Foi mais para perto do 7, entendeu? Se eu tiver de arriscar, se foi mais para perto do 5º ou do 7º, eu diria que foi mais para perto do 7º dia. Não tem problema. Se era um top quality... Foi 3AA, era 3AA, era um negócio desse. Tá ótimo. Quais foram as suas maiores angústias durante o período gestacional?
Durante o período gestacional, em geral... Quando você descobriu lá, você pegou seu beta positivo e você falou, meu Deus, estou grávida. Vou lhe dizer qual foi meu maior medo, né? Assim, primeiro eu fiquei, lógico, extasiada quando deu positivo. Aí eu lembro que eu liguei para falar, né, com médicos e tudo, e disseram o seguinte, calma, que eu disse, eu posso, se eu quiser hoje, gritar que eu tô grávida, eu posso gritar, e disse, calma, espere um pouco. Eu disse, mas isso aqui não significa positivo, né? E disse, mas é porque com FIV tudo é diferente. É porque eu comecei a ficar com muito medo, né? Ai, e disse, com FIV tudo é diferente. É positivo, mas espere um pouco, porque às vezes pode acontecer da gravidez não vingar. De como é que não vingou? Eu tô com esse beta, mas não tem aquela cola, embrioglu, que cola mais do que a própria gravidez normal, né? Aí disse, não, mas espere um pouco. Aí disse, não pode parar a medicação, tem que usar a medicação de suporte. A medicação de suporte até a 20ª semana e ainda aumentava a dose. Aí eu lembro que eram medicamentos, né, que eram introduzidos no canal vaginal. Aí tinha comprimidos que eu usava, que era com progesterona, que era para dar esse suporte maior de progesterona. Injetável não tinha, não. Era esse de introdução vaginal e esse de comprimido. Entendeu? Então, o seguinte, aí era todo santo dia. Eu disse, não pare. Então, eu disse, mas se não já tá, depois que confirma a gravidez, é uma gravidez como outra qualquer, eu disse, sem ser. Mas tem que ter essa medicação de suporte, porque como é algo não natural do corpo, pode ser que o corpo repila esse embrião. Então, eu digo, então não é natural, né? Aí dizem, não, tem que esperar um pouco. Então, até a 20ª semana não pode. Então, eu lembro que até 16 semanas... 16, foi quando, melhor, me equivoquei. Quando eu estava por volta de 16 semanas, foi quando começou a reduzir um pouco as medicações, porque eu já estava com o enjoo da gravidez, eu estou vendo até aí, escrevendo aí, o enjoo da gravidez em ela si. Ela falou que ela sentia muitos enjoos. Pelo amor de Deus. E o abuso, enjoo e abuso. Mas o seu era do remédio? Era da gravidez em si. Priscila, eu comecei a ter vômito. Eu fiz a implantação... Foi no dia 9 de março. Eu lembro que 5 dias depois eu já estava morrendo de vomitar. Ou melhor, minto, eu fiz foi numa segunda-feira. Na quarta-feira eu voltei para Fortaleza. Quando eu voltei para Fortaleza, eu lembro que no ônibus da TAM, eu já comecei a vomitar. Então daí eu comecei a vomitar até a véspera do parto, entendeu? Eu só deixei de vomitar na véspera da Liz nascer. A Liz nasceu na quarta-feira, até a terça-feira eu vomitei. Então você ficou slim, assim, bem magrinha. Fiquei. Eu só engordei 6,7 kg na gravidez inteira. Foi. Isso é bom, viu? Então isso foi complicado. Mas eu emagreci tanto que teve hora que a minha ginecologista aqui começou a se preocupar. Foi. Imagina. Então, assim, o que eu achei complicado foi esse lado, porque quando começou a dizer, não, peraí, né, a gravidez como outra qualquer, mas não é tão assim. Então, começava a ter os exames, né, até de progesterona, de estrogênio, eu tinha que fazer com muito mais frequência, tanto que às vezes o plano de saúde queria barrar, eu tinha que viver com declaração de médico, justificando paciente submetida a tratamento de FIV, para fins de acompanhamento, de controle de medicamentoso. Então, era um saco, porque eu queria já curtir a gravidez, já estava cansada. Não era questão de reclamar, entendeu? Sempre fui muito grata. Mas era cansativo, entendeu? Assim, quando começou a dar sono, as outras etapas da gravidez, e que eu não podia me libertar, que eu disse, meu Deus do céu, quando é que para? Quando é o último dia que eu tomo esses medicamentos? E foi até a 20ª semana que eu tive que utilizar. Né? Então essa parte é bem dolorosa. Aqui tem uma paciente que falou que engordou quando ela fez a estimulação. Você engordou na estimulação? Fiquei inchadíssima. Fiquei bem inchada, como se eu tivesse dado uma retenção e pesada e cansada. Eu não conseguia. Além de não ser recomendada, ou serem recomendados exercícios físicos, né? Pelo aumento, né, que dá, né, dos ovários e tudo, eu não tinha força para andar, até para andar doía. Entendi. Eu tô vendo aí alguém dizendo que é sem glamour a gestação. Pois eu sinto tanta saudade da minha barriga. Eu tenho uma foto ali que todo dia eu tenho uma foto bem ali do meu lado, eu olho para ela direto. Nossa, teve uma paciente aqui que congelei meus óvulos, ganhei 7 quilos. Não, mas só fazer uma atividade física aí que tudo volta ao normal, né, Keila? Mas demora um pouco, que eu lembro, assim, que eu já fiz outros tratamentos também, né? E não foi tão simples, não. Toma-se medicamento que é para poder se desinchar, né? Que é para poder limpar o organismo.
Não, mas volta, mas volta. Volta, mas demora. Foi uns 2 meses, assim, mais ou menos, assim, para poder voltar. E o cansaço da parte da indução ovulatória, eu achei pior, a pancada hormonal, do que quando foi para poder preparar o endométrio. Então, essa parte também a gente não é muito esclarecida. Né? Deixa eu só falar aqui até para Cavalcante, KG Cavalcante, que ela falou dessas taxas. Ó, eu vou falar da parte de baixa complexidade, que seria mais ou menos o caso da Keila, que ela tinha um sêmen de doador, o paciente ele é jovem, a Keila é uma paciente jovem, então assim, menos de 30 anos nós temos um FIV, tá? FIV, baixa complexidade. Nós temos 50% de chance de gestação, de dar certo. Dos 30 aos 33 seria mais ou menos 45%. Dos 34 aos 36, 40%. Dos 37 aos 39, 30%. E dos 40 aos 43, 20% mais ou menos. Uau. Mas assim, gente, isso varia muito, muito. Então, assim, tem que olhar vários fatores. Eu tô falando aqui numa baixa complexidade, tá? Só pra... Então, assim, mas assim, que é importante as pacientes saberem que não é fácil para ninguém, né? Que, não, assim, não é fácil. E até uma gestação natural não é fácil, entendeu? Então, né? Não, e assim, eu vou trazer... A Fabi, ela engravidou com 41 anos, entendeu? E assim, foi de primeira, Fabi? Foi na sua primeira tentativa, como a Keila nos contou? Porque a Keila teve muita sorte. Um embrião e já engravidou. Ainda bem que eu só soube que eu tive sorte depois, porque senão eu teria ficado com muito medo. Olha aí, nossos gêmeos. Uau. 41 anos, primeira tentativa, bacana. Engravidou de gêmeos, entendeu? Então, assim, gente, fiquem tranquilos. E assim, sabe o que eu acho, Keila? Que as pacientes, uma coisa que você também falou, essa parte de angústia, de ficar muito ansiosa, entendeu? Tudo isso, eu acho que você liberando outros hormônios que naquele momento talvez seja desnecessário. O fato de você se tranquilizar, deixar as coisas acontecerem, né, Keila? Você falou pra mim que você estava num momento muito especial, que a Liz era uma criança muito desejada. Então, assim, você levou tudo com muita paciência, muita cautela, fluiu, né? As coisas aconteceram, né? Eu tive medo depois. Quando eu fiz o segundo tratamento, eu fui com tanta confiança. No segundo tratamento que eu fiz, foi em 2016. Eu tinha 38 anos de idade já. E foi condenado na análise genética, né? Então, aí foi quando eu comecei a me assustar. Eu disse, meu Deus, mas um dia desse, a Alice, quando eu fiz esse segundo tratamento, a Alice tinha 6 meses de idade. Eu disse, foi um dia desse, minha filha tem só 6 meses, assim, quer dizer, um dia desse eu tava parindo. Como é que pesa tanto? Aí foi quando eu comecei a ver esse declínio gritante dos 35 aos 40 anos. Então eu comecei a ter muito medo. Então é o seguinte, os tratamentos seguintes passaram a ser tranquilos. Porque sempre passou a ser aquela loteria. Entendeu? Essa história de que o ciclo varia ciclo para ciclo. E assim, uma coisa que eu não sei se eu tô me antecipando até algum questionamento, mas é que eu me lembrei agora, questão de alimentação. Meu Deus do céu, ajuda muito. Alimentação, hábitos saudáveis, prática de exercício físico. Assim, eu digo isso porque agora em março eu fiz tratamento, nunca mais fiz tratamento para engravidar, né? Queria muito. Eu começo a falar sobre isso, ele começa a mexer comigo e é um sonho que é dormente, mas eu fico me distanciando, né? Pela idade, né? Eu tenho 42 anos, né? Eu não aparenta aquela coisa, quem vê cara não vê óvulo. Né, Fabi? Olha aí, né, Fabi? 41, 42, 43 não é nada, vamos lá. Ok, assim, pelas minhas taxas hoje estão melhores, era meu sonho. Minhas taxas hoje de FSH, de estrogênio, são melhores do que o que foram na época da Liz. Entendeu? Porque hoje a sua alimentação é melhor. Sim. E faz diferença. Faz diferença, com certeza, sim. Com certeza. Isso eu tenho total certeza.
Tem estudos que mostram isso, né, Keila? Que eu vi isso e eu achava que era exagero, mas não é. Não é exagero de jeito algum. Eu vi reflexo, eu não faço nenhum tratamento hormonal, nada. Mas é o seguinte, você pegando os meus exames ultrassonográficos até a homogeneidade, desculpa, dos meus folículos e quantidades hoje são muito melhores do que alimentação low carb. São muito baixíssima, de low carb e de gordura. Melhoraram muito até o radiologista que fez meu exame agora em março. Ele disse, Keila, além de gordura entre as vísceras, zero. Até o formato, a homogeneidade do teu está muito melhor do que alguns anos. Que se você fosse, talvez, hoje, tentar uma relação, uma cópula para poder engravidar, você iria conseguir fácil. A questão da qualidade do teste genético é outra história. Mas quanto a engravidar, eu teria mais facilidade. E o FSH, o meu FSH está 3, está mais baixo do que quando eu tinha 36 anos de idade. Então. Eu estou longe de uma menopausa, bem longe, né? Então, teve a Lígia, né, perguntou de algum alimento específico. Beijo, Lígia. Então, na verdade, seriam alimentos antioxidantes, alimentos ricos em gorduras boas, né? Eu até vou fazer uma live com uma nutricionista, porque daí ela vai orientar a gente melhor, né, em relação a esses alimentos. Peixes. Então, assim, alimentos que, né, que nos... Castanhas. Magras, castanhas, selênio. Gorduras boas, enfim... então, gente, é isso. São alimentos que melhoram essa parte antioxidante, né? De produzir células novas, de estar nos revigorando. E isso é bom não só para as pacientes de FIV, mas para as pacientes em geral, assim. Você, qualquer uma, tanto engravidar naturalmente, como engravidar de fertilização in vitro, né? Ajuda muito. Pois no meu, eu falo isso porque eu vi gritantemente melhora no meu FSH, LH, estrogênio e na homogeneidade dos folículos. Porque isso foi outra coisa que eu também aprendi. Quer dizer que quando você começa a ver alguns folículos assim, de tamanhos muito discrepantes, dificilmente aquele folículo vai resultar em óvulo e em óvulo de qualidade. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então isso eu comecei a ver agora. Assim, o meu último ultrassom, em março, eu tava no ovário esquerdo, eu tava com 10 folículos. Olha, pra você ver. Então, aí eu disse, não fala isso não, porque chega o bichinho de tentar de novo, coça mais perto. A Fabi falou que falaram pra ela que inhame, né? Era muito bom e ela comia muito. Eu como muito. Inhame é super saudável. Como muito. Super saudável, gente. E eu não como, não assim, é bom, aquela coisa. Mas é saudável. Eu sei que não é o tema, mas já que tá puxando aqui, entendeu? Não é bem um tema, mas, por exemplo, pelo amor de Deus, assim, reduzir alimentos que aumentem o índice glicêmico. Por exemplo, batata inglesa eu raramente como, eu não como arroz. Então é o seguinte, eu como muito, tipo purê de macaxeira, né, entendeu? Do inhame, eu como muito. Batata doce, entendeu? É o seguinte, essa questão de, se eu for comer, por exemplo, eu sou fã de uma tapioca, né, como uma boa nordestina, adoro uma tapioca. Mas se eu for comer a tapioca, tem que ter ou aveia sem glúten, porque eu sou celíaca, né? Ou aveia sem glúten, ou então se eu botar uma chia, que é para poder baixar o índice glicêmico desses alimentos, entendeu? Então isso ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda demais. Reduz o índice glicêmico. Keila, nosso tempo tá acabando. Nós temos 1 minuto e 55. Então, peraí. Vou fazer 2 perguntas e você seja breve. Tá. Você faria algo diferente no seu tratamento? Algo diferente faria. Vamos lá. Eu teria, que isso é uma coisa que eu não fui informada. Congelamento do sêmen, certo? Eu teria adquirido mais de uma amostra, porque uma amostra dá apenas para um tratamento. Tá. Entendeu? Você teria comprado, já reservado. Comprado, providenciado mais um. E teria congelado meus ovos, né? Do mesmo doador, porque hoje o mesmo doador dali já está esgotado. Tá bom. A outra coisa, pelo amor de Deus, congelem os óvulos de vocês, podendo. Com fé em Deus, vai ser uma realidade para todas nós, mulheres, que isso venha rapidamente acontecer. E agora eu quero que você deixe uma mensagem especial para os casais homoafetivos que gostariam de fazer, né, essa... Não desistam. Não desistam.
Vão encontrar questão de problema, de discriminação, apesar de toda a salvaguarda jurídica que nós temos hoje, muito melhor do que na minha época, já que é recente, já tem sim. Vai ter questão de preconceito, discriminação social, tem. Então, se fortaleçam e não deixem de tentar. Porque essa fortaleza vocês vão precisar ter não só durante a gravidez, principalmente para que todos reconheçam que é possível sim e que existe duas mães e que principalmente depois que essa criança nascer. Não desista. Estão falando aqui que você deveria ter um programa, Keila. Você é muito esclarecida. Eu também achei, aprendi muito com a Keila, gente. Sucesso. Obrigada. Essa parte jurídica é com a Keila.